Eu, em 1984, fui estudar em Campos. E assim que cheguei, não tinha nem começado as aulas no seminário. Eu fui convidado para pregar numa igreja no interior, num lugar chamado Vila Manhães, lá perto da Penha. Os campistas aqui, lá perto da Penha. E aí o pastor me convidou, e eu ia pregar pela 4ª vez numa igreja. Preguei 3 vezes na Terceira do Arraial, e agora em Vila Manhães. 22 anos, 53, 55 quilos, e ainda nem seminarista eu era, pré-seminarista, mas cheio do entusiasmo, hein, Vitor? Cheio do entusiasmo, muito entusiasmo e pouco conteúdo. Eu achava que eu sabia muito, mas eu não sabia, hein, Chiquinho? Nem nó na gravata eu sabia dar, porque eu tinha que pregar de terno, e eu fiquei numa sala anexa, assim, uma sala anexa à igreja, né? E agora eu estava com uma gravata na mão, a igreja terminando o período de louvor, o pastor já ia me chamar, mas eu não. E agora? A gravata, tinha que pegar de gravata, nem nó na gravata. Coloquei a cabeça assim na porta. Pastor Pereira, cá, não entendeu nada. Cá, não sei dar nó em gravata. Ele veio rindo, lembro dele, fez assim, na minha frente, sorrindo, aquele sorriso dele, um homem maravilhoso, está no céu. Nem nó da gravata eu sabia dar, mas eu achava que eu sabia muito. Cheio de entusiasmo, hein, Carlinho? Cheio de mim mesmo. Aí eu subo, 34 anos se passaram, né? E eu subo cada vez tremendo mais. E eu fico pensando o que mudou nesses anos todos, né? O que mudou na minha vida? 2 coisas básicas. A primeira é que nesses anos, com muita dificuldade, e pela misericórdia de Deus, eu pude conhecer mais a Deus. E nesses anos, também com muita dificuldade, eu fui conhecendo mais a mim mesmo e a minha natureza. Então isso me deixa cada vez assim, com mais respeito a Deus, mais temor. Então eu subo literalmente tremendo. Não porque eu não esteja à vontade com vocês, porque eu os conheço há muito tempo. Alguns de vocês eu apresentei no colo. Eu cresci com os pais de vocês. Não, meu problema não são vocês. Nem o ambiente aqui, agora o novo ambiente, não. Problema a palavra de quem eu tenho que pregar. E quem sou eu? É um tesouro num vaso de barro. Mesmo assim, eu quero pregar até o fim da vida. E essa semana, lendo jornais, soube que uma cantora muito famosa no Brasil, chamada Beth Carvalho, ia fazer um show. Ela está com 72 anos, se eu não estou enganado. Ela tem um gravíssimo problema na coluna. Ela ficou um tempo atrás 1 ano e 6 meses internada, 1 ano e 6 meses internada, no hospital particular. O remédio dela custa, para dor, o remédio dela custa R$25 mil, só que o remédio não alivia as dores. E ela ia fazer um show, não sei se fez, eu acho que sim, deitada.
ia fazer um show deitado. Se alguém que não conhece a Deus, não conhece o Senhor, não tem o temor de Deus, ela tem a motivação pelo amor à música de fazer isso. Fico pensando por que um pastor não pode gastar até o fim da sua vida falando do amor de Deus, falando do Evangelho. Alguns amigos meus, eu tenho um colega de turma aposentado, que não é pastor mais, colega de turma. E alguns amigos dizem assim: Ruiter, eu tenho pena de você. Eu falo assim: mas pena de mim por quê? Porque eu estou me aposentando. Está muito difícil pastorear a igreja hoje em dia. E você ainda tem uma carreira pela frente. Eu digo: não fique com pena de mim. Tenha pena de você mesmo. Para mim, é a maior honra, o maior privilégio. Eu não mereço esse privilégio de poder pastorear. Por isso, é possível e será uma honra para mim se um dia 4 irmãos me trouxerem numa maca para eu pregar deitado. Não é isso? Se o mundo oferece isso, porque eu ofereceria algo menor por aquele que derramou o seu sangue na cruz para me salvar, o meu grande Salvador. Então, com muito temor, eu convido os meus irmãos para abrirem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 21. Vocês terminaram hoje um curso de método de estudo bíblico. Eu e o pastor Ackley, nós estamos dispostos assim a passar tudo o que sabemos para vocês. Todas as ferramentas que nós temos para ler e entender a Bíblia, nós queremos passar para os irmãos. Nós queremos compartilhar com vocês. Então, em algum momento aqui da pregação, eu vou falar assim: vocês estão lembrando desse princípio? Vocês estão lembrando por que eu estou fazendo isso? Ok? Se eu lembrar, nós tivemos 3 aulas. Uma sobre observação, outra sobre interpretação e outra sobre aplicação. Então, o que eu vou fazer? Em alguns momentos, se eu lembrar, eu vou falar: gente, olha um princípio aqui que nós aprendemos. Mais uma vez, tudo que nós sabemos, tudo que recebemos, nós queremos passar para vocês. Entendeu? Para que você se alimente. Nós estamos felizes em alimentar você, mas nós precisamos deixar você livre para você alimentar a si próprio. Avaliar as coisas pela palavra. Então nós estamos comprometidos com isso. Então, quando a gente começar um novo estudo em um livro da Bíblia, agora é Tiago, vamos fazer a mesma coisa. Vamos passar no início um tempo para vocês, para que vocês vão se aperfeiçoando nesses princípios de entendimento das Escrituras. Tá bem? Mas olha só, vamos ler o texto bíblico. Ele vale a pena a gente ler. Mas antes, hoje nós vamos fechar uma segunda grande sessão na carta aos Romanos, se Deus quiser. A primeira sessão foi de Romanos capítulo 1, versículo 18, até Romanos capítulo 3, versículo 20.
Primeira grande sessão, Romanos capítulo 1, 18 até 3:20, onde Paulo diz que os gentios pecaram, os moralistas pecaram, os judeus pecaram, e ele termina dizendo que todos pecaram. Todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Então, no versículo 20, ele diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém, pelos 10 mandamentos, pela obediência, será declarado, porque ninguém consegue obedecer. Todos os mandamentos, a função da lei é colocar todos debaixo dela e todos como pecadores. Essa é a função da lei. Então, aí terminamos essa primeira parte. E aí começamos essa parte que vamos encerrar hoje, dizendo o seguinte: mas agora, versículo 21, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. E ele começa falando sobre a justificação pela fé somente. Uma justificação graciosa pela fé somente. O homem não é justo diante de Deus pelos seus méritos próprios. Ele não tem como se apresentar diante de Deus com os seus méritos próprios. Paulo então começa a falar sobre essa justificação que vem pelo que o próprio Deus fez. Ele enviou o seu Filho ao mundo para nos resgatar, para nos salvar. Nós somos salvos nos méritos dele. Então é isso que nós vimos até aqui. Que princípio é esse que nós vimos? Que importância isso tem na exposição bíblica? Vocês estão lembrando? O que eu estou fazendo? Hein? Estou falando sobre o contexto. Para você entender bem a Bíblia, você precisa ter esse é o contexto. Ok? Então vamos ler agora. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha essa marcaçãozinha que eu vou fazer, ela é importante. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Eu estou fazendo essa marcação, ela não é por acaso, tem a ver com o entendimento do texto. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus. Agora, olha só o que eu quero mostrar para vocês. A partir do versículo 15 até o versículo 21, o apóstolo Paulo vai fazer contrastes. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E eu coloquei cores diferentes. Eu não sei se a gente vai conseguir cores diferentes. Olha só. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, agora vem a graça. Muito mais a graça de Deus. Ok? Dá para perceber a diferença? Versículo 16. Com a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões
e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, olha como é que fica esse texto. Amarelo fala sobre o pecado. Essa parte azulada vai falar sobre a dádiva, que é a graça de Deus. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão de graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos. Estou mostrando para vocês contrastes. De um lado o pecado, do outro a graça. Nesse texto todo, é um exercício de observação. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olha só como fica. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, pecado e graça. Então o texto vai ficar assim, ó. Não é para vocês lerem, só para vocês verem, é um exercício de observação, é um texto de contrastes. De um lado está o pecado que nós herdamos, a natureza de Adão, e do outro lado, a graça, superabundante graça, por meio de Jesus. Tá certo? Então, o texto hoje, eu poderia resumir assim: fomos arruinados pelo pecado de Adão e podemos ser resgatados por Cristo Jesus. Fomos arruinados pelo pecado de Adão e podemos ser resgatados por Cristo Jesus. Paulo, ele está aqui concluindo, como eu disse, o estudo sobre justificação. Vai terminar. Capítulo 6, na próxima semana, ele vai começar a falar sobre santificação. Ele vai terminar a justificação. Nós repetimos tantas vezes aqui. Falei que eu estou muito interessado que vocês saibam e conheçam essa doutrina para que possam viver por ela, ser grato a Deus por essa doutrina maravilhosa e também espalhar essa doutrina. Eu quero chamar a atenção de vocês para as divisões desse texto. Não sei se vamos conseguir chegar até o final, mas 3 grandes divisões nesse texto. Do versículo 12 a 14, nós temos origem, consequência e a transmissão do pecado. E dos versículos 15 a 18, nós temos um contraste entre Adão e Cristo. E nos versículos 20 e 21, nós vamos falar um pouquinho sobre a utilidade da lei. Então vamos lá, queridos. Primeiro ponto, origem, consequência e transmissão do pecado. O que Paulo escreve? Deus revelou a Paulo e ele escreveu isso que está aqui. Versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, diz que o pecado entrou no mundo por um homem. Então, Diego, não foi Deus que introduziu o pecado no mundo. Quem é esse homem? Quem é ele? Adão. Adão. Então, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nesses capítulos nós temos a história de Adão. Uma primeira consideração: Adão existiu, ele é um personagem histórico.
aqui não é um mito, uma parábola. A história da criação não é uma parábola, é uma verdade. Tem tudo a ver com a gente. Hoje nós vamos saber. Ao primeiro casal, Adão e Eva, foi dada grande liberdade, mas também foi feita uma séria advertência. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Então isto serviu como um teste ideal para ver se o homem estava disposto a obedecer ao que Deus dissera, simplesmente porque Deus dissera. Deus falou, ele tem toda a autoridade, é o Criador. Competia Adão e sua esposa obedecer, tão somente obedecer. Mas o diabo tentou Eva a não crer nas palavras de Deus e a desobedecer-lhes, e ela deixou-se enganar. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Assim entrou o pecado no mundo. Por sua deliberada desobediência, o homem desligou-se de Deus. Em vez de continuar a amar a Deus, Adão e Eva passaram a sentir pavor de Deus. E teve um momento no Éden que eles se esconderam de Deus. Ok? Então a pergunta é: como que o pecado entrou? Entrou por um homem. Versículo 12 vai falar sobre a consequência do pecado. Diz que, e pelo pecado a morte. Essa é a consequência do pecado. A palavra morte significa separação. Então, essa palavra envolve a morte física. Desde Adão, os homens, pessoas são sepultadas. Nós choramos nos velórios dos nossos amigos e dos nossos parentes queridos, porque nós estamos nos separando deles. Morte física por causa do pecado. Também morte espiritual. A morte espiritual é essa alienação do homem para com Deus, essa rebeldia do homem para com Deus, essa falta de comunhão. O homem não quer ouvir o que Deus tem a dizer, muito menos obedecer ao que Deus tem a dizer. Isso a Bíblia chama de morte espiritual. Mas a Bíblia fala também que outra consequência do pecado é morte eterna, ou seja, separação eterna do homem com Deus. Isso é consequência de quê? Do pecado. O pecado de Adão. Mas o que nos assusta nesse texto é que a Bíblia diz que esse pecado de Adão, ele foi transmitido para toda a raça humana. Versículo 12, olha só: assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. De acordo com o nosso entendimento bíblico, e é verdade isso, Adão era o nosso representante. Quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele, ele era o nosso representante. Eu sei que às vezes fica estranho, que a gente pensa assim: olha só, então eu não tenho culpa, a culpa foi de Adão. Mas olha só, se você parar para pensar, olha só, pensa comigo. Olha só, hein, Carlinho? Como que essa questão de representante funciona? Você vai pensar, olha só, Carlinho, qualquer
decisão de Samuel, é o chefão ainda lá, não é? Na firma. Qualquer decisão de Samuel, ele mexe com vocês todinhos, com relação à empresa. Qualquer decisão dele mexe com vocês, com relação à empresa. Um pai, hein, Fabiano? Suas decisões, elas afetam a sua família inteira. Nós temos, como brasileiros que somos, uma dívida imensa que a gente diz, olha só, essa dívida, eu não fiz essa dívida. Mas os nossos representantes fizeram. Ok? Então, por causa desses representantes, nós sofremos. Muita gente sofrendo hoje em dia, né? Continua pessoas com desemprego. Nós temos um problema sério no estado do Rio. Falta de segurança. Não tem dinheiro para a segurança pública. Não tem dinheiro para os hospitais, para a conservação das estradas, dos hospitais. Por quê? Nossos representantes fizeram o que não deveriam fazer. E aí, sabe o que aconteceu? A culpa caiu sobre todos nós. Só que tem uma diferença sobre a questão de Adão, em Bagé. Olha só, a diferença é o seguinte: Adão pecou, é verdade, mas nós também pecamos. Porque nós podemos dizer assim, a culpa é de Adão. Nós poderíamos fazer isso se nós não pecássemos. Mas nós transgredimos a lei de Deus todos os dias. É por isso que, por exemplo, que nós pedimos desculpa às pessoas. Pedimos desculpa. Fazemos coisas involuntárias. Eu acho que todo dia eu peço desculpa a alguém. Eu acho que por isso que nós pedimos perdão para as pessoas. Por quê? Porque sempre nós falhamos com pessoas. Mas tem coisa pior do que essa. É por isso que nós não pedimos perdão às pessoas. Porque nós somos tão orgulhosos, deveríamos pedir e não pedimos. É a nossa natureza. A natureza caída, a natureza corrompida. Não que os homens tenham se tornado como em demônios. Não que os homens sejam tão maus e perversos assim. Mas é que a natureza foi manchada. Então, existe uma certa bondade na humanidade. Por exemplo, a mãe amamenta o seu bebê. As mães amamentam. Uma coisa muito, muito legal. As pessoas respeitam uma mulher grávida. É a bondade. Eu fico impressionado como tudo que você quer aprender, se você quer saber como que você pega num martelo para pregar alguma coisa, você tem no YouTube, está na internet. Tudo que você quiser. Quero aprender crochê, tricô, quero tocar piano, entendeu? Trocar uma lâmpada, consertar uma máquina de lavar, está tudo na internet. Então, a questão não é que os homens são maus e perversos, mas que toda a natureza, todo ser humano, ele foi contaminado. Ok? Há uma contaminação por causa do pecado de Adão, e nós passamos isso para a nossa família. Então a Bíblia diz, todos pecaram, nós estamos todos no mesmo barco. Existe uma solidariedade de culpa que implica em morte. Então, de acordo com Deus, você é pecador por nascimento, por natureza, pela prática e por escolha. Você precisa urgentemente de enfrentar os fatos e as consequências. Nós não apenas herdamos o pecado de Adão, mas também somos como ele. Se nós estivéssemos lá, no paraíso, no Éden, nós faríamos as mesmas coisas. Nós faríamos as mesmas coisas. Tem bebês aqui na igreja, você já teve o seu bebê. Uma coisa difícil é ensinar um bebê. Não é isso? A gente tem que estar de olho.
ele sempre vai procurar lugares perigosos. Está engatinhando, ou aprendendo a andar. Alguns eu estou acompanhando aqui na igreja. E lá em casa a mesma coisa. Os lugares mais perigosos, eles gostam de tomada. Se achar um prego, e já sabe onde vai colocar. Entendeu? Tem tomada, tem prego, é lá que ele vai. Tudo que é perigoso. E quando fala não, parece que ele diz assim, é isso que eu quero. Não é isso? Fala não para você proibiu. Diz, parece que é isso que eu quero. Espero, se você virar as costas, ele vai fazer aquilo. Quando Deus falou não para Adão, que ele não deveria comer daquela árvore, ele fez exatamente aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Nós somos assim. Nós faríamos a mesma coisa. Então, no versículo 13, Paulo escreve que antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, a lei de Moisés. Antes da lei, o pecado já estava. Isso é verdade. O pecado já estava no mundo. A ausência da lei não significou a inexistência do pecado. O fato de você não ter, falei sobre isso, de você não ter uma placa de velocidade, restringindo a velocidade. Não, você chega numa estrada brasileira, né? Você não vê placa nenhuma. Então vou andar 160. Não tem, porque não tem placa. Olha só, o fato de não ter uma placa não significa que não existe uma lei. Mas quando coloca a placa, aí, e você passa, a placa é de 80, e você passa 140, e o guarda apanha você, aí, meu amigo, ele está dizendo que você não tem desculpa nenhuma. A placa te denunciou. Você pode até dizer o seguinte, eu não vi a placa. Não importa. Você não podia andar nessa velocidade. Mas a placa deixou o seu delito, ele fez com que o seu delito ficasse mais claro ainda. Então, a lei revela o pecado de um modo claro. Versículo 13. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Mesmo não havendo lei, o pecado haverá de estar ali. Mas a lei, ela faz com que o pecado apareça muito mais. Versículo 14 diz que, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Então, eram pecadores, por isso que não havia lei, e as pessoas morriam, porque eles pecaram. Porque, embora não houvesse os 10 mandamentos, mas nós já estudamos que Deus colocou uma lei dentro dos nossos corações, na nossa consciência. Existe um certo e um errado na nossa consciência. Ok? Então, mesmo as pessoas que não têm nenhuma lei de Deus, que não têm a Bíblia, eles sabem o que é certo e o que é errado. Sabe que é errado matar uma pessoa, roubar uma pessoa. Por quê? Porque Deus colocou na consciência, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos deu também essa consciência do que é certo e do que é errado. A morte reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram por transgredir um mandamento expresso como fez Adão. Então, Adão desobedeceu a uma ordem de Deus. De Adão em diante, nós não temos uma ordem expressa de Deus. Então, eles não desobedeceram uma ordem expressa. Mas, mesmo assim, eles pecaram. Versículo 14 diz que Adão, ele era um tipo de Cristo. É uma figura de Cristo. Existe uma semelhança entre Adão e Cristo. E a pergunta é, que semelhança é essa entre Adão e Cristo? Que semelhança é essa entre Adão e Cristo?
é que Adão era representante de uma raça. Ele, de si mesmo, ele espalhou algo de si para aquela raça. Foi o seu pecado. Cristo é o representante de outra raça. Ele espalhou também o que tinha de si próprio. Ele espalhou para a sua raça. Adão, o pecado, e Jesus, a justificação. Nesse sentido, os dois têm semelhanças. Adão é cabeça de toda a raça humana, caída. E Cristo é o cabeça de toda a raça humana, da raça humana redimida, daqueles que já receberam, daqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, nesse sentido, do versículos 15 a 18, nós temos agora, não vamos falar mais de algo semelhante, mas vamos falar de diferenças. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Paulo vai argumentar de que a graça de Deus, ela vence de goleada a transgressão. Porque no versículo 15 diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. No 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. No versículo 17, muito mais a imensa provisão da graça. No versículo 20, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então está dizendo o seguinte: o pecado, ele trouxe muita tristeza, ele provocou muita tristeza, mas Deus, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Em Jesus Cristo, ganhamos muito mais do que tudo o que perdemos em Adão. Em Jesus Cristo ganhamos muito mais do que tudo o que perdemos em Adão. E aí, vamos agora às diferenças. Olha só, em primeiro lugar, através do pecado de Adão, a morte atingiu a muitos. Na verdade, Paulo está dizendo, muitos aqui significa todos. Ok? Atingiu a todos. É a maneira de Paulo se expressar. Na Bíblia, muitas vezes, a gente vai ver assim, usa a palavra todos, que vai significar muitos. Nem sempre todos vai significar todos. Eu vou dar uma explicação. Eu pergunto, o João Vitor fala assim, o Vitor pergunta para o João Vitor, Vitinho, e aí? Quem estava? Eu não pude ir à igreja hoje, quem estava na igreja? Ele vai falar, todo mundo estava lá. Não estava lá todo mundo. Estava lá, o mundo, não estava todo mundo lá. Tinha uma parte do mundo estava lá, não era todo mundo. Às vezes quer um tênis, né, Vitor? Ele quer um tênis. Mas por que você quer esse tênis? Por que sacou? Papai, todo mundo usa. Então nem sempre todos, é todos. Ok? Então por isso que Paulo diz assim, através do pecado de Adão, a morte atingiu a muitos. Ou seja, a todos nós. Porque nós morremos. Nós estamos morrendo. Porém, através de Cristo, a superabundante graça de Deus e a sua dádiva transbordou sobre muitos. Versículo 15. Adão trouxe morte física e espiritual para toda a humanidade, mas Cristo trouxe abundante graça sobre muitos. A natureza do que ambos fizeram é muito diferente. Morte de um lado, por meio de Adão, e a dádiva graciosa através de Jesus. Segundo lugar, através do pecado de Adão veio o julgamento que trouxe condenação. Através do pecado de Adão veio o julgamento que trouxe condenação. Porém, através de Cristo acontece a justificação. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado, de um só.
por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então, o efeito imediato do que os dois cabeças fizeram foi também diferente. Condenação de um lado, justificação do outro. O ato da desobediência de Adão trouxe julgamento e condenação, mas a dádiva de Cristo traz justificação e perdão, não apenas para aquele pecado, como para todos os pecados cometidos através dos tempos. Isso explica como Paulo pôde afirmar que a dádiva de Cristo sobrepuja a transgressão cometida por Adão. Terceiro lugar, através do pecado de Adão, a morte reinou, mas através de Jesus Cristo, os que foram alcançados por sua graça, reinam. Versículo 17, então. A transgressão de Adão permitiu que a morte reinasse. A morte e ressurreição de Cristo permitiu que a vida reinasse. O resultado final dos atos dos dois cabeças, de um lado a morte, de outra a vida. Em quarto lugar, através do pecado de Adão, todos os homens foram condenados. Porém, através de Cristo, muitos foram justificados e assim receberam a vida. Versículo 18. Consequentemente, assim como por uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos. Um outro contraste. Através de Adão, os seres humanos se tornaram pecadores, porém, através da obediência de Cristo, muitos foram declarados justos. Versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, em Adão, todos fomos pecadores, mas em Cristo, nós podemos ser justos. Assim como nós fomos justificados por causa do que Cristo fez, assim também nós fomos inicialmente condenados por aquilo que Adão fez. Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu num jardim, o segundo Adão triunfou num deserto. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão introduziu no mundo o pecado e por ele a morte. O segundo Adão trouxe ao mundo a justiça e a imortalidade. O primeiro Adão foi expulso do paraíso, o segundo Adão nos levará de volta ao paraíso. Eu termino versículos 20 e 21, quando Paulo fala mais uma vez sobre a utilidade da lei de Deus. No versículo 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, quando nós conhecemos a lei de Deus, o nosso pecado, ele salta. Falei para vocês que houve um tempo na minha vida que eu não tinha muito temor a Deus. Eu conhecia pouco a lei de Deus. Eu conhecia pouco sobre o caráter de Deus. Eu conhecia pouco sobre a vontade de Deus. Mas assim que eu pude conhecer mais sobre o caráter de Deus, o meu pecado saltou. E eu tive que correr para Cristo, clamando por misericórdia e por perdão. Então, a lei nada fez, nem pode fazer para resolver o problema do pecado. Ela faz com que o pecado ele aumente, coloca lente, como se colocasse lente no pecado, para que a pessoa possa correr para Cristo para ser salvo. E no versículo 21, último versículo, nós temos a conclusão desse texto, onde Paulo vai fazer um resumo de tudo que ele vem falando até aqui, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então tem 7 palavras importantes aqui, eu não vou tratar dessas palavras,
mas é um bom exercício para você procurar em casa. 7 palavras muito importantes que o apóstolo Paulo vem tratando até aqui. Eu concluo dizendo o seguinte, queridos. Diante de Deus, só tem 2 homens. Adão e Cristo. Adão é o cabeça daqueles que vivem no pecado e rebeldia contra Deus. Cristo é o cabeça daqueles que se arrependeram dos seus pecados e confiam em Jesus para a sua salvação. Todas as pessoas, ou elas estão em Adão por nascimento, ou estão em Jesus pelo novo nascimento. Ok? Ou você está em Adão, na transgressão de Adão, e vai sofrer as consequências do seu pecado, como Adão sofreu. Ou você está em Cristo, e você confia nele como seu substituto, e ele sofreu então as consequências do seu pecado, para você ser salvo. E por isso você está seguro da salvação em Cristo Jesus. Ou você está em Adão, e aí, numa situação muito difícil, porque você está em dívida para com Deus, ou você está em Cristo, e o próprio Deus pagou a sua dívida por meio de Jesus. Um pecado de Adão foi suficiente para levar a raça toda à ruína, mas a obediência de Cristo conferiu justiça ao seu povo. Quero terminar agora dizendo, pastor, diante do que o senhor falou, o que isso tem a ver com a minha vida? Ok? Mais um princípio que a gente tem estudado. O que isso tem a ver com a minha vida? Quais são as aplicações? Como que eu posso aplicar isso à minha vida? Em primeiro lugar, a pergunta é, em quem você está? Você está em Adão ou você está em Cristo? Não há ponto neutro. Ou estamos em rebeldia contra Deus, aguardando a justa sentença da nossa desobediência, ou estamos em Cristo, vivendo para a glória de Deus, na mais absoluta certeza de perdão e comunhão com Deus. Quando Cristo, como nosso representante e fiador, foi à cruz, todas as nossas transgressões foram lançadas sobre ele. Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. Na verdade, ele foi feito pecado por nós. Foi ferido de Deus, moído e transpassado por nossos pecados, para nos dar a sua justificação. Ele bebeu o cálice amargo da ira que deveria ter sido derramado sobre nós. Jesus morreu sobre nós. Então a primeira aplicação é, em quem você está? Quem é o seu representante? É o representante do seu nascimento, quando você nasceu em Adão, ou você já nasceu de novo, e Jesus é aquele que representa. Uma outra coisa importante nesse texto é que não haverá salvação para todos. A salvação não é universal. Esse texto diz que existem 2 raças, 2 povos. Um em Adão, outro em Cristo. Então, a gente pensa assim, no final Deus vai salvar todo mundo e vai levar todos para o céu. A Bíblia não ensina isso. Isso é chamado de universalismo. A Bíblia não ensina isso. Só tem um jeito de uma pessoa resolver o problema do seu pecado. Pecado que você já nasceu com ele. Só tem um jeito. Só através de Jesus. Arrependimento dos seus pecados e confiança em Jesus para a sua salvação. Quando você pensa na sua vida, você tem vida mesmo? Essa é a pergunta. Você tem vida? Porque o que é vida? Vida é amor, alegria, entusiasmo, vitalidade. Isso é vida. E o que é morte? A ausência de vida é vazio, solidão, miséria, depressão, tédio e inquietação. Você tem vida ou você tem morte? A sua vida biológica é caracterizada por vida ou por morte? Você está plenamente feliz e satisfeito? Ou você vive deprimido, sozinho,
com vazio no seu coração? É uma boa pergunta, porque Jesus veio para nos dar vida e dar vida em abundância. Eu quero terminar lendo uma paráfrase de tudo que nós vimos até aqui, paráfrase rápida. Portanto, uma vez tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. E lado a lado com Ele em Cristo, por meio de quem conseguimos acesso pela fé e permanecemos nesta mesma graça na qual estamos firmes, com alegria esperamos chegar à terra onde Deus exibirá sua glória, quando as trevas se converterem em dia. E também os sofrimentos saudamos com aplausos, porque nos fazem perseverar e moldam nosso caráter. E então esse caráter constrói novamente a esperança. Esperança essa que jamais nos desaponta, pois mediante seu Espírito, que é sempre nossa porção, fez nosso gracioso Deus seu amor tão ricamente expandir. O tempo era propício e nós éramos fracos e ainda ímpios, quando para buscar o perdido, aliás, muitos por toda parte, Cristo Jesus veio e por nós morreu. Raramente acontece de se poder achar alguém que por um justo se dispõe a morrer, mas ainda que isso seja raro, por uma pessoa boa é possível que alguém ouse dar a vida. Deus, porém, lá do alto, revelou o seu incomparável amor, em que, enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Essa era a sua vontade. Então, visto que já estamos justificados e Jesus por nossos pecados já morreu, saibamos que certamente seremos para sempre isentos da ira futura. Pois se o maior feito de Deus, realizado por aqueles que então, em pensamentos, ainda eram inimigos, agora, pois, ele faria menos e com menos disposição? Aquele que dá chance ao inimigo não abençoará um amigo a quem quer para si? Se pela morte de Cristo fomos feitos amigos de Deus, então muito mais o nome de Cristo, aquele que vive, nos salvará e nos fará mais que vencedores sobre a sepultura. É bom que tais eventos sejam registrados. Melhor ainda é ao Senhor celebrar jubilosos cânticos de louvor, por nos haver feitos amigos por sua graça. Foi por meio de um homem que começou o pecado, e também a morte veio por meio desse mesmo homem. Nesse homem todos os homens pecaram, e por meio desse pecado teve início a morte. Ora, muito antes da lei de Deus ser dada, o pecado encheu o mundo e clamou ao céu. Desde Adão até Moisés, quando a lei escrita de Deus teve início, a morte governou suprema por todo lado. Embora quebrando o mandamento expresso de Deus, como Adão fez, aquele ato ímpio, ninguém pôde logo depois repetir. Então Adão tornou-se tipo de Cristo, já que este é a cabeça de toda a humanidade. Muito mais forte que o pecado é a graça, muito mais eficaz em seu lugar. Um terrível pecado humilhou a muitos, mas a graça sobre muitos transbordou. O juízo divino trouxe condenação. O sangue de Cristo, porém, trouxe justificação. Por um só pecado permanece o juízo. A graça, porém, limpou todos os nossos pecados. Ora, se a transgressão de um só trouxe a morte a cada um e a todos, então quanto mais serão abençoados aqueles a quem a graça e a justiça de Deus foram outorgadas. Por meio dele, tomarão posse da vida eterna, assim como um único pecado, toda a semente de Adão, precipitou-se na queda, na condenação, por um só ato de justiça, a necessidade do mundo inteira foi satisfeita. Todos que creem receberão a justificação. Como a desobediência de um só, muitos foram tidos na conta perdidos, assim também a submissão de um só trará justiça sobre muitos. A lei foi introduzida no mundo, assim foi, para que o senso do pecado se tornasse mais agudo. Mas quando essa consciência de pecado cresceu, a graça a interrompeu e esta nunca cessou. Este foi o resultado. Sobre a morte o pecado reinou,
mas em todo o tempo a graça governou o coração como vencedor na batalha, trazendo, por meio de Cristo, a vida eterna. Que Deus nos ajude. Queria convidar vocês para se colocarem de pé, por favor. Querido Deus, o que podemos entender com a palavra do Senhor? Entendemos, ó Deus, que quando nascemos, nós já nascemos contaminados pelo pecado. Assim como o nosso primeiro pai, ele se rebelou contra o Senhor, pecou contra o Senhor. Depois dele, todos os seus filhos, até chegar aos nossos pais, todos fizeram a mesma coisa. Todos transgrediram a lei de Deus. Por isso que desde Adão, não faltou cemitério, não faltou velório, porque as pessoas morreram. Os nossos avós morreram. Nossos pais, os pais de muitos aqui também morreram em consequência do pecado. Do pecado de Adão e em consequência do nosso pecado. Ó Deus, mas o Senhor, na sua infinita graça e bondade, o Senhor não se conformou com a morte. E o Senhor enviou o seu Filho para que ele pagasse naquela cruz a rebeldia, a nossa rebeldia. Todo o nosso pecado, toda a nossa rebeldia caiu sobre Jesus. E agora todos aqueles que se arrependeram e creem em Jesus, teve uma mudança significativa em suas vidas. De escravidão no pecado para a liberdade. Da morte, consequência do pecado, agora receberam vida e vida eterna, por meio de Jesus. É uma graça maravilhosa, uma graça providenciada pelo Senhor, de maneiras que hoje, ó Deus, no nosso mundo, existem duas raças. Uma raça que vive ainda em Adão, precisando de resgate, precisando de redenção, precisando, ó Deus, de arrependimento dos seus pecados, precisando de Jesus, precisando do sacrifício de Jesus, para que se torne uma nova raça, a raça daqueles que foram perdoados por meio de Jesus. Meu Deus, não é difícil entender, não é difícil. Ó Deus, que aqueles irmãos, aqueles que já fazem parte de uma nova raça, que receberam a graça, sem merecimento algum, mesmo pecadores, receberam tamanho perdão, que possam se regozijar, se alegrar nisso. Mas, ó Deus, que não fique apenas para eles mesmos, que eles possam divulgar essa verdade, de que há perdão em Cristo Jesus. Ó Deus, e se porventura existem pessoas aqui que ainda estão vivendo, ó Deus, em seus pecados, na verdade morrendo em seus pecados, e se aproximando, ó Deus, de um dia terrível, ó Deus, quando deverão se apresentar diante de Deus, e terão que dar conta de todos os seus pecados. Meu Deus, que hoje seja um dia de salvação, que os olhos do coração desses queridos sejam abertos e possam correr para Jesus, porque é a única chance que qualquer ser humano tem para ser salvo, é correr para Jesus, submeter a Cristo e receber o perdão daquele sacrifício perfeito que o Senhor fez. Perdão completo e total dos seus pecados. Ó Deus, oramos assim, gratos ao Senhor, pelo que o Senhor nos revela, pelo que o Senhor nos mostrou na palavra do Senhor. Nós somos profundamente gratos. Por Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém.